Senhor, bom dia, graças a Jesus. Mais um dia, Deus abençoe poderosamente. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus por mais um dia. Irmãos, olha só, vamos consagrar o nosso dia na presença do Senhor. Deus está tomando conta de tudo, não é verdade? Presta atenção. A palavra de Deus, ela é fiel na nossa vida. E Deus sempre chega primeiro, diante de cada situação, nós vamos viver o cuidado de Deus, ele chega primeiro. Vamos ler hoje João 3,16 até o 18, aí depois 14,23, depois Romanos 6,23, 1 Coríntios 10,12, Hebreus 12,14 e 1 Pedro 5,7. Um assunto muito importante que nós precisamos andar sempre alerta. Se lembre que nós estamos em uma guerra, lutando com as forças espirituais, situações contrárias contra nós mesmos, a nossa carne, né? Assim diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ó, o projeto de Deus. Entregou Jesus na cruz do Calvário para nos salvar. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Presta atenção, o que eu preciso fazer? Viver esse amor no máximo que ele tem para nós em nome de Jesus. Deus tem muito mais para nós do que nós podemos imaginar. Em todas as questões, situações, tudo, Deus tem muito mais. Por que eu estou te falando isso? Você já imaginou que alguém que entregou o filho lá na cruz do Calvário para morrer por uma humanidade, pelo mundo, não foi pela igreja A, pela igreja B, pela igreja C, não, foi pelo mundo. Então, aquela pessoa que nós conhecemos morreu por ele. Aquela lá que a gente acha, nossa, a gente faz o nosso próprio julgamento, não, aquela lá, não, por aquela também. Ah, mas aquela também, e nós? E muito mais nós, não é verdade? Irmãos, presta bem atenção. Ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que Deus tem para mim e para você? Vida eterna. Ele quer nos livrar de perecer, não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Qual é o projeto de Deus? Qual é o projeto do Senhor? Nos salvar. O que ele fez? Enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então eu preciso crer. Esse é a forma de eu ser salvo. Crer, apenas crer. Ah, mas eu preciso pagar um preço? Não, eu preciso crer. Faço renúncia? É claro que faço renúncia, que a gente vai entender aqui os contextos aqui. Mas vamos lá. Versículo 18 diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho do unigênito de Deus. Olha só, presta bem atenção. Irmão, se eu perguntar para qualquer pessoa, você acredita em Jesus? Você crê em Jesus? Sim, eu creio que Jesus veio à Terra, que ele é Filho de Deus. Ai, que bom, você crê. Aí, no versículo 23, João 14, 23, vai dizer assim: Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Meu irmão, presta bem atenção, nós cremos em Jesus, nós queremos Jesus na nossa vida, mas o que eu e você precisamos fazer é trazer a palavra de Jesus. Se nós saímos por aí na rua e perguntar assim: você crê em Jesus? Claro que eu creio em Jesus, eu creio, eu amo Jesus. Mas o que ele está falando aqui? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, faz o quê? Obedece a palavra.
Querido, nós precisamos lutar todo dia, porque dentro de nós existe uma carne que não quer fazer o que Jesus manda, não quer escutar as palavras de Jesus. O que ele falou? A carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Esses se opõem um ao outro para que não façais o que querer. Irmão, acorda, nós precisamos lutar todo dia, porque ele falou assim, Deus amou o mundo que deu o Filho, para que todo aquele que nele crê. Então, crer é a chave para que nós possamos ser salvos. Essa é a chave, crer. Aí ele fala assim, portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mais, para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho do unigênito de Deus. Você está entendendo? Que com a nossa boca nós cremos e muitas vezes com as nossas atitudes nós descremos, porque ele falou, se a quem me respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Irmão, presta bem atenção. Em nome de Jesus, creia naquilo que o Senhor está te dizendo, creia naquilo que Ele está te falando, presta atenção. O Romanos 6,23 vai dizer assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por intermédio de Cristo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo nosso Senhor. Você está entendendo? Que o salário do pecado é a morte, e Jesus falou para mim, se eu amo ele, eu vou obedecer as palavras. Você está entendendo que nós precisamos trazer a palavra e renunciar todo o pecado? Por quê? Porque o salário chega. Você trabalha todo mês, não tem lá? Nós trabalhamos todo mês. E lá no final do mês, né, tem lá o pagamento, tem lá o salário daquilo que a gente produziu, né? Quem trabalha em empresa, quem trabalha por conta, tem lá o que combina, tem lá o salário, tem lá o combinado, né? Enfim, mas tem um resultado daquilo que fez. Irmão, o que ele está falando para mim e para você? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus, nosso Senhor. Irmão, toma posse do que ele está te falando. Em nome de Jesus, o que ele está falando? Que o salário do pecado é a morte. E eu preciso entender que se eu amo Jesus, se eu creio em Jesus, eu vou ouvir as suas palavras e viver e ser morada do Senhor. Agora presta atenção, ele vai falar assim, 1 Coríntios 10:12, assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que poder resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Você está entendendo? Você não vai cair em uma pedra gigante, jamais. Você tá indo com o seu carro, certo? Você está vendo ali que tem uma pedra. Você vai bater naquela pedra? Não, você não vai. Você está andando no meio da rua. Você vê uma pedrona grande, você vai passar? Não, você vai desviar. Mas uma pedrinha pequena pode nos derrubar. Irmão, toma cuidado com situações. Em nome de Jesus, o que ele tem para nós? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Sabe o que acontece? É que nós estamos levando a vida achando que existe algumas coisas que não pode nos ferir, não pode quebrar a nossa comunhão com Deus. Toma cuidado em nome de Jesus. O que ele está falando? Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através, por meio de Jesus, em Jesus. Enfim, o que eu preciso entender? Tem situação que eu preciso correr dela e escolher a porta de livramento que Deus está assim. Aquele que julga estar firme,
cuide-se para que não caia. Não sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel. Olha, até aqui Deus está cuidando de nós. Surgiu uma situação ali da carne, porque o salário do pecado é a morte. Eu creio em Jesus, então eu creio nas palavras dele. E ele está falando assim, ó, aquele que cuida, estar em pé, vigie para que não caia. Irmão, presta atenção, tem situação que quer quebrar a nossa comunhão com Deus. O que eu preciso fazer é vigiar, cuidar. Aquele que está em pé, cuide-se, vigie, esteja atento para que não caia. Tem tentação, mas tem o livramento de Deus. Nós estamos nesse mundo e dentro de habitando um corpo de carne, que a carne luta toda hora para fazer. Sabe o que é? A carne está toda hora procurando uma oportunidade para fazer aquilo que desagrada a Deus, porque dentro de nós tem uma carne. Deus criou todas as coisas para a hora certa. Todas as ocasiões, tem lá um momento certo para acontecer. Agora, eu vou aproveitar a oportunidade da carne? Jamais, em nome de Jesus, vamos nos fortalecer em Deus, porque se nós guardarmos a palavra Senhor, olha só, está surgindo uma situação aqui, essa situação está querendo entrar no meu coração, me guarda, Deus logo vai mostrar a porta de escape, o livramento que Ele tem para nós. Ele fala assim, ó, esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação. Ó, essa é a parte que eu quero falar, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você está entendendo? Viva em santificação e veja o Senhor. Em nome de Jesus, veja o Senhor na situação A, veja o Senhor na situação B, veja de maneira plena o Senhor diante de cada situação. Em nome de Jesus, finalizar aqui 1 Pedro 5,7, ó, sentimento humano, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem devorar. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe como é que o diabo é? Ele vai colocar um prato na nossa frente, vai falar que aquilo é bom e que não tem problema, e que não gera consequência. Vai falar que o prato é bom, que não tem problema e que não gera consequências. Aí a nossa carne, que tem uma certa tendência para aquela ocasião, cada um tem a sua, e por isso nós precisamos vigiar. Aí ele fala assim, não tem problema. Pode comer isso aí, ó, você pode aproveitar, não tem problema, você vai ser igual Deus. Não foi assim que a serpente falou lá no paraíso para Eva? Irmão, ele está procurando devorar, procurando a quem possa tragar, coloca na presença do Senhor a ansiedade, a situação. Ele está falando de um sentimento, que é a ansiedade, mas tem outros sentimentos que estão surgindo no nosso coração. Senhor, está surgindo um sentimento aqui no meu coração, Senhor. Aí Deus vai trazer a palavra, vai nos dar a direção. O que ele falou para mim e para você? Ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça. Qual é a condenação? Os que não creram. Aí ele fala, quem nele crê não é condenado, mas quem nele crê já está condenado, porque não acreditou no nome do unigênito Filho de Deus. Você crê? Eu não creio. Jesus falou isso aqui, mas eu não creio que vai dar problema, não. Aí gera problema, gera salário. Pecado gera salário, e salário de morte. O que ele tem para mim e para você? O dom gratuito de Deus, a vida eterna, em nome de Jesus. Então, o que eu vou fazer? Vou escutar as palavras de Jesus, pedir a força do Espírito Santo, e nós vamos viver a morada do Espírito Santo diante de cada situação de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e vencer cada situação, porque diante das provações, da tentação, da situação contrária, ele tem livramento para mim e para você. Então, o que eu vou fazer? Olha para o livramento de Deus em nome de Jesus e bora orar. Senhor Deus querido e amado, obrigado pelo teu amor e a tua misericórdia derramado no nosso coração através do Senhor Jesus, Pai. Senhor,
Nós te louvamos por essa mensagem, Pai. Eu peço a Ti, nesta hora, entra com o Teu poder e a Tua graça, entra com a Tua unção e a Tua manifestação, opera com o Teu reino e a Tua justiça, aniquila toda a obra da carne, toda oferta, Deus, da carne, tudo aquilo que quer nos tirar da Tua presença e enche-nos da Tua presença, Senhor. Ó Pai, o Senhor falou que o salário do pecado é a morte, Deus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, o dom gratuito do Senhor é a vida eterna em Jesus. Meu Pai, abre o nosso entendimento para crermos na Tua palavra, Deus, para enxergarmos o livramento, a porta de escape diante das tentações, das situações contrárias. Senhor, não nos deixa, Pai, achar que as coisas são normais, que situações de carne são normais, mas nos faz enxergar, Deus, as situações e rejeitar tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que é obra da carne, tentando, o diabo tentando nos devorar. Em nome de Jesus, opera com a Tua graça. Opera, Senhor, com a Tua presença e a Tua misericórdia, aniquila toda a situação contrária. E eu peço, Senhor, fortalece a cada um que está comigo, livra do mal, da obra do inferno, em nome de Jesus, meu irmão. Meu irmão, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus.